Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Que loucura isso aqui, hein? Nossa Senhora! Que derby mais tenso, que derby mais cheio de coisa, que derby de polêmica que não termina mais e de classificação do Real Madrid para as quartas de final da Champions, depois de perder o jogo para o Atlético de Madrid e conseguir a classificação nos pênaltis. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e comentários. Cara, tá gerando a maior polêmica em todos os lugares, inclusive vi o Simeone indignado na sala de entrevista coletiva, perguntando se alguém tinha visto as duas vezes que a bola toca no Julián na hora dos pênaltis. Tá gerando muita polêmica, mas as imagens que a gente conseguiu ver, parece que o Julián toca duas vezes. Vou falar sobre esse negócio aí, sobre esse pênalti, vou falar um pouquinho sobre o jogo. Antes de mais nada dizer que, cara, derbys de Madrid são... era um jogo que eu gostava muito de assistir e agora eu fico muito tensa, porque rola muita coisa fora do estádio, rola muita coisa dentro do estádio. Virou realmente um ambiente bastante bélico. É um clima muito hostil para o Real Madrid vir aqui para o Metropolitano. É um ambiente muito hostil para o Atlético de Madrid, para o Bernabéu. Os derbys que antes eles tinham uma conotação muito dentro da rivalidade, nos últimos tempos eles têm se transformado em uma coisa assim pesada. Ficou pesado. Mas a verdade é que é um jogo de futebol. Eu não sei quem, eu ouvi alguém falando é apenas um jogo de futebol, mas é uma coisa muito maior, né? Vai muito além disso. Antes de falar sobre o jogo, sobre as decisões dos técnicos, o Real Madrid vinha com 2-1 no jogo de ida e o Atlético precisava da virada. O Atlético conseguiu essa virada. Conseguiu essa virada à base de quê? De boas ideias do Simeone. Acho que o Atlético fez o jogo que precisava fazer para conseguir a virada. O que veio depois daquilo ali, depois disso já é outra história. Mas nos 90 minutos o Atlético consegue a virada, consegue igualar o placar e consegue levar o jogo para a prorrogação. Simeone fez alguns ajustes no time, os dois principais, as mudanças do lateral esquerdo e do ponta esquerda. Samu Lino e Javi Galán, que foram titulares no Bernabéu, ficaram no banco e os titulares foram Reinildo e Gallagher. O Simeone acerta porque ele consegue evitar com que o Rodrigo pudesse fazer o jogo que fez no Bernabéu contra o Atlético de Madrid. Já o Real Madrid, a decisão do Ancelotti foi de colocar o Modric no time titular, jogando junto com o Tchouaméni no meio de campo. O quarteto, o Mbappé foi dúvida até o final da manhã de hoje, né? Dessa quarta-feira. Foi para o jogo, mas claramente não estava 100%. 28 segundos e o Atlético iguala a eliminatória com gol do Gallagher. A partir daí começa uma nova eliminatória, tá tudo 0-0. E dentro desse 0-0, o jogo foi o que o Atlético de Madrid quis que fosse. O Real Madrid ficou com a bola, praticamente não conseguiu entrar na área do Atlético e quando entrou não criou ocasiões de real perigo. E o Atlético de Madrid, quando conseguiu contra-atacar, que era o desejo do Simeone, acabou parando nas mãos do Courtois, que se eu não me engano fez 5, 6 defesas, eu acho que até mais na partida, o goleiro do Real Madrid. O Real Madrid pôde empatar o jogo com um pênalti sofrido pelo Mbappé, em que Vinícius Júnior não converte o pênalti. É o primeiro pênalti que o Vinícius bate com a camisa do Real Madrid e não converte. É uma loucura que isso seja em um derby de Liga dos Campeões. Um derby no qual o Vinícius voltou a viver um ambiente super hostil aqui no Metropolitano. A gente viu cantos racistas fora do estádio. Aqui dentro do estádio, até o momento, não vi nada em relação a isso, né, a crime. Foi um ambiente muito hostil para o Courtois também, que foi vaiado o tempo inteiro pelo passado dele, pelo que ele já falou, enfim, em relação ao Atlético de Madrid. Não foi um bom jogo do Real Madrid em geral, assim, não funcionou o que o Ancelotti quis fazer. O quarteto não conseguiu ser ativo e nem perigoso e nem dinâmico o suficiente para gerar um volume de ocasiões que fizessem com que o Atlético se sentisse sufocado. Isso não aconteceu. O jogo teve mais no terreno do que o Simeone quis fazer mesmo, que era tentar roubar a bola e contra-atacar. O ponto é que o Atlético, que tem sido muito efetivo nessa temporada, não conseguiu ser efetivo contra o Real Madrid.
O Ancelotti vai fazendo substituições. Eu acho que ele erra tirando o Rodrigo do jogo. Eu teria deixado o Rodrigo mais tempo na partida. Porque eu acho que ele não estava conseguindo, de repente, gerar ocasiões de tanto perigo, mas ele estava atraindo muito marcação e estava conseguindo, de repente, deixar os outros mais livres, né? Porque o Atlético tinha que estar preocupado em estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E eu, sinceramente, acho que no segundo tempo o Rodrigo tinha a possibilidade de crescer mais, mas a opção do Ancelotti é tirar ele de jogo e colocar o Brahim Dias em campo, que até entrou bem no jogo o Brahim Dias. Mas o Real Madrid não conseguiu marcar um gol no tempo normal contra o Atlético de Madrid. A prorrogação, os dois times estavam super cansados, já esgotados. Assim, o Fede Valverde já estava atando de novo a perna porque estava sentindo. Enfim, estava todo mundo muito cansado. Assim, no final já da prorrogação era tipo, termina logo e vamos para os pênaltis. E o Atlético teve uma ocasião que não sei se vai viver de novo, de enfrentar um Real Madrid todo remendado, cheio de problemas, com o time super cansado. E não conseguiu de novo. É uma barreira já na vida do Atlético, assim, e uma barreira que vai talvez muito além do futebol, né? São 6 eliminatórias com essa, 4 eliminatórias e 2 finais, em todas levou o Real Madrid. De diferentes formas. Foram finais nos pênaltis, finais na prorrogação, eliminatórias, conseguindo o Atlético até ganhar jogo, como o de hoje, né? Mas não conseguindo dar a volta no placar. Então, realmente, assim, o Real Madrid é o grande carrasco do Atlético de Madrid na Champions. É impressionante como o time não consegue eliminar o Real Madrid na Liga dos Campeões. E aí, quando chega os pênaltis, chega a jogada que é a mais polêmica, que está gerando toda essa polêmica pós-jogo, que a gente, os jogadores de um lado falando uma coisa, do outro lado falando outra coisa, mas nas imagens, pelo que dá para ver aqui, o Julián escorrega e ele encosta realmente duas vezes na bola. E aí o VAR resolve anular esse pênalti do Julián, que faz com que o Real Madrid entre na frente nas penalidades. Depois o Llorente mete uma das cobranças na trave, o Oblak defende o pênalti do Lucas Vázquez, e aí fica para o último de novo Antônio Rüdiger, como tinha sido contra o Manchester City, converte o pênalti e classifica o Real Madrid. Uma classificação mais uma vez muito doída e muito traumática para o torcedor do Atlético de Madrid, porque foi nesse estádio, esse estádio foi a primeira eliminatória de Champions que o Metropolitano viveu, não tinha vivido nenhuma antes. E realmente vai ser mais um trauma para o Atlético de Madrid, que eu acho que ainda vai brigar pelos outros títulos que está disputando. Está vivo na Copa do Rei, traz a eliminatória de volta contra o Barça para o Metropolitano. No fim de semana enfrenta o Barcelona aqui no Metropolitano, no jogo que, se o Atlético ganha, consegue dar um passo importante na briga pelo Campeonato Espanhol, que eu acho que o time vai tentar brigar até o final. E na Champions é uma eliminação que é cedo demais para esse Atlético de Madrid, essa eliminação, porque eu acho que o time tinha capacidade para ir mais longe. E o Real Madrid é esse negócio estranho na Champions, que quando parece que está tudo errado, o time faz um jogo ruim. Para mim, o melhor do jogo foi o Camavinga, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem o Camavinga. Mas de resto, não vimos o quarteto. Defensivamente o Real Madrid com muitos problemas e ofensivamente não conseguindo empurrar o Atlético de Madrid, mas consegue a classificação. E o Real Madrid está vivo na Champions, quartas de final contra o Arsenal, jogo de ida na Inglaterra e jogo de volta no estádio Santiago Bernabéu. Que loucura, mas seguimos. O próximo vídeo sai no fim de semana já, acho que na prévia do próximo jogo do Real Madrid. E no fim de semana tem mais vídeo para vocês e eu precisaria agora de uns 20 dias de descanso depois dessa eliminatória louca de derby, que é sempre muito cansativa. Obrigado por estarem aí, beijo para todo mundo, se inscrevam, deixa o like, comentários e até o próximo vídeo.